Se você não me conhece, eu tô muito nervosa pra gravar esse vídeo. Eu relutei um bocado pra realmente gravar. Eu sempre me perco quando eu tô olhando, isso é engraçado, mas é isso. Tô bem nervosa mesmo, porque eu sei que muita gente vai ver, eu espero, né? Mas eu sei que é importante, eu sei que é isso que Deus quer que eu faça e eu vou fazer. Eu vou ter que dividir em vários vídeos, porque afinal de contas a minha vida dá um livro. Se você não sabe, eu vou dividir esse livro da minha vida aqui no YouTube. Com qual intenção, Elza, você vai fazer isso? Eu tenho pedido a Deus para resgatar o tempo que eu perdi. E essa é a única maneira, no momento que eu estou achando de fazer isso. O tempo que eu perdi com Deus, o tempo que eu perdi de fazer as coisas que Ele queria que eu fizesse. E talvez você pode se identificar em algum momento com coisas que aconteceram na minha vida. E eu vou começar do fim. Eu vou misturar um pouquinho com o meu começo, mas eu vou começar do fim. Bom, tudo começa quando eu tinha 4 anos de idade e minha mãe, através de uma doença que acometeu um primo meu, um erro médico e tal, ele passou muitos anos em UTI. Através desse sofrimento, dessa dor, ela encontrou uma porta aberta, que era Deus, né? E minha mãe era uma pessoa que ela tinha vício em bebida, vício em fumar, já há muitos anos. E em poucas semanas ela largou tudo isso, ela sentiu esse desejo de mudar de vida e ela mudou. Ela entrou por um motivo, a dor levou ela até a Deus, esse Deus que ela não conhecia. E lá ela tá. Eu tenho 29 anos e minha mãe tá lá desde os 4 anos, desde quando eu tinha 4 anos. E meu pai era ateu. E minha mãe, como uma boa mulher sábia, procurava manter um equilíbrio. Ela levava eu e meu irmão para a igreja, mas bem eventualmente, quando a gente queria. Em alguns momentos a gente ia mais, em alguns momentos a gente ia menos, mas minha mãe sempre procurou apresentar Deus como algo muito importante no fundamento da nossa criação. Eu tive mais tendência ali a estar mais envolvida durante alguns momentos da vida. Ela até brincava, eu lembro, esse dia eu estava até lembrando disso, de uma brincadeira, acho que era brincadeira, né? Mas as pessoas, ela sempre falava, ô Elza, essa pessoa aqui tá com a dor, faz uma oração. Aí tá lá, eu com 5, 6 anos, Jesus, cura, não sei o que. E as pessoas dizem, passou, e eu não sei se passava mesmo. Apesar que a criança, ela é tão pura, né? Gente, Deus fala que as crianças, das crianças o reino do céu, né? Realmente é uma pureza. Como também a palavra de Deus diz que aquele que quiser realmente ser salvo, ele deve ser como uma criança, ele tem que ter essa pureza. E enfim, e aí ao longo da minha vida eu tive momentos que eu fiquei mais na igreja, tive momentos que não, mas sempre foi uma coisa muito natural. E aí a gente pula aí pra quando eu tô bem mais velha, depois que eu perdi o meu irmão faleceu de um câncer muito raro, agressivo, quando ele tinha 19 anos. E um pouco tempo depois eu perdi o meu pai, mas entre a morte do meu irmão e do meu pai, foi o momento que eu sofri um acidente, eu quebrei 3 dedos do pé. E eu estava morando perto de uma igreja e minha mãe falou, e o pastor sempre ia lá buscar as senhorinhas perto da minha casa e ele me levava também. E ali eu ia na intenção de ocupar a mente, tinha sido muito recente a morte do meu irmão, ia na intenção de falar com Deus e ali eu fui ficando e ali eu me encontrei, né? Eu me encontrei e eu comecei a me envolver cada dia mais e eu fiz aquilo ali a minha vida, né? E eu acho que esse talvez seja um dos pontos. Eu fui numa corrida tão acelerada para me envolver cada dia mais com as coisas, para que eu viesse servir, ajudar pessoas e tal, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito de ajudar, de ser prestativa. E eu entendo sim que Deus, vendo a intenção no meu coração, Ele contava comigo para fazer isso, mas hoje, parando e observando, eu vejo que eu me envolvi demais em parecer e não em ser. O que eu quero dizer com isso? Elza, então foi falso, você fez isso por aparência? Não, mas em algum momento eu deixei com que o que Deus era pra mim, o que eu era pra Deus, ser menos. E aparecia mais essa Elza, a que servia. Mas é o que tem que gravar aqui, tem esse barulhinho, mas vamos lá. E eu me preocupei muito com isso, e teve um momento que as coisas foram acontecendo, e quando eu vi, eu larguei tudo. Aconteceram várias coisas, não culpo ninguém, eu realmente culpo a mim e essa falta de maturidade espiritual que me faltou. E eu aos poucos fui me afastando, fui me envolvendo com outras coisas,
como sempre teve essa questão de eu estar na igreja, às vezes saía, me era da igreja, então a minha criação foi muito pautada nisso, pode isso, não pode aquilo. Então eu acabei tendo muita curiosidade em muitas coisas e parecia que eu não me encaixava muito bem, já que a primeira balada mesmo fechada que eu fui na vida, eu acho que eu tinha 20 anos. Então, assim, coisas que as pessoas faziam muito novas, eu estava fazendo muito tarde, então eu tinha uma necessidade muito grande de me igualar àquelas pessoas e conforme o tempo foi passando, as coisas começaram a ficar muito natural para mim e eu estava, né, sem estar mesmo em comunidade, né, uma igreja e tal. Desde 2013, entre 2012 e 2013. Nesse período, às vezes eu ia na igreja, às vezes minha mãe me convidava e eu falava, ah não, mas eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu sou grata a Deus, mas eu de fato não agradecia quando eu acordava, eu não orava nem o Pai Nosso, eu comecei a ir cada vez menos. Quando as coisas apertavam muito, eu ia ali, ai meu Deus, mas me ajuda, seja comigo. Mas no meu dia a dia, eu esquecia de Deus. Essa é a realidade. E aí, em um momento da vida, mais especificamente ano passado, eu comecei a ver como se eu não me reconhecesse mais. Como se eu tivesse perdido toda a minha essência, todo o meu temor, todo o meu respeito para com Deus, para comigo, para com as coisas que minha mãe me ensinou. Ano passado foi um start, assim. E aí, tudo começou de uma forma mais acelerada no meu trabalho. Eu trabalho atendendo pessoas, eu trabalho no escritório de advocacia, e aí aconteceu de uma senhora entrar, eu atendi ela e no final ela disse, olha, eu posso deixar uma passagem bíblica para você? E aí ela me deixou uma passagem bíblica, onde diz que há esperança para a árvore cortada, que ela pode voltar a dar frutos. E aí eu recebi aquela palavra, que bacana. Passado algumas semanas, uma outra cliente foi no meu trabalho e aí na hora dela sair, ela pediu para me dar um abraço. A gente tem pandemia, eu fiquei meio assim, mas eu dei ali um abraço bem tímido nela e ela falou para mim coisas como Deus não desiste de você, mesmo que você seja uma árvore cortada, você pode voltar a dar frutos. Eu fiquei, calma aí. E para fechar, acho que um mês depois ou mais, um cliente que foi lá, atendi ele e tal, no final ele fez, deixa eu abrir uma passagem para você. Eu disse, tudo bem. E aí ele abriu, qual foi a palavra? A esperança para a árvore cortada. E dali eu sutilmente entendi que Deus, ele via em mim essa esperança. E durante muito tempo, principalmente esse tempo afastada, eu via muito Deus como um homem mau, como um cara mau, que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, mas ainda assim ele é justo. Então às vezes eu ia na igreja, eu queria me abrir mais, eu queria falar mais, mas eu pensava, como que eu vou falar isso se eu voltar a errar? Eu não vou conseguir seguir isso aqui, então eu vou ficar aqui calado, porque eu não tinha experimentado essa graça, a misericórdia, eu não tinha sentido isso na minha vida. Então, na medida que eu errava, eu dizia, mas não tem mais chance pra mim, não tem mais jeito, eu já tô aqui, e aí é daqui pra pior, vamos embora. E aí vieram esses 3 episódios, e as coisas foram acontecendo, algumas coisas difíceis, e eu cada dia mais angustiada no meu íntimo, e mesmo assim, aquela imagem daquele Deus tão distante era real pra mim. E aí no dia 9 de abril, eu senti uma vontade muito grande, vou tentar até deixar o print aqui, e falei com uma amiga, falei, olha, onde tu congrega, tem reunião hoje, eu tô querendo muito ouvir a palavra. Eu tava sentindo necessidade de sentar num lugar, ouvir Deus falar comigo, ouvir a palavra e chorar e ficar ali nos pés de Jesus. Eu queria, e eu sei que ele tá aqui comigo, ele tá aí com você também, mas eu senti aquela vontade de ir na igreja. E aí ela falou, tem e tal, beleza, era 5 e pouca, vai começar às 6 horas, do nada, começa uma chuva, que eu disse, não vai ter como. Dia 9. No dia 12, eu senti como se foi o início de, vamos colocar aqui uma casa que ela tá meio em ruínas e ela começa a desabar.
do dia 12 em diante, de abril de 2021, muita coisa aconteceu numa velocidade muito louca. Muito, e tudo parecia que o chão abriu e eu tava me afundando. E aí aconteceu uma coisa no dia 13 de abril. Eu tava num momento muito difícil, uma conversa muito dolorosa. Uma conversa muito difícil, onde eu ouvi coisas que realmente o que tava ruim só piorou. E o meu telefone começa a tocar nessa hora. Começa a tocar e eu não atendo, e eu venho pra casa meio confusa, meio chorando, meio sem saber o que eu tava sentindo. E sentindo uma das piores sensações da minha vida. E o meu telefone toca de novo, eu não atendo. Eu chego em casa, me sento no chão, começo a olhar pro espelho e começo a proferir palavras do tipo: você é forte, você vai conseguir, você não é essa pessoa, volta a ser quem você era, tem alguém aí dentro que é melhor do que tudo isso, do que as pessoas falam de você. Mesmo assim, eu tava falando aquilo porque eu sabia que eu precisava ser firme, porque tem uma pessoa que me ama muito e não suportaria que fosse de outra forma, que é minha mãe. Porque naquele momento a minha vontade era sumir, era desaparecer, era morrer mesmo. Mas eu sabia que a minha mãe precisava muito de mim aqui, viva. Então eu comecei a tentar sentir essa força e meu telefone toca pela terceira vez. Eu atendo. E eu sou designer de sobrancelhas também. E uma pessoa fala: Elza, você tá atendendo? Era acho que 8h30 da noite. Segunda-feira, 8h30 da noite. Aí eu falei: olha, no momento eu não tô em condições. E ali eu desabei de novo a chorar. Eu tava tentando até me controlar pra falar no telefone e eu desabei a chorar. E essa pessoa falou: calma, calma, eu sou psicóloga, eu vou fechar meu consultório às 10 horas e eu vou chegar na sua casa. Eu disse: não, mas eu não tenho condições de atender ela. Não, eu tô indo aí pra te ouvir. E ela não veio nem como uma profissional, mas com as técnicas que ela tinha, ela sabia que poderia fazer aquilo por mim. Ela me chega aqui quase 11 da noite, 10 e pouca da noite, conversa comigo por 1 hora de relógio. Se isso não é o amor de Deus e o cuidado dele, porque eu senti como se todas as pedras estivessem na mão para me atacar, eu senti como se todas as costas estivessem viradas e todos os dedos apontados, mas que Deus, ele estava dizendo aquilo, aquela mensagem, eu entendi a mensagem de Deus para mim. Talvez você possa dizer: Elza, que besteira, se você é designer, a pessoa podia te ligar. Detalhe, a última vez que eu falei com essa pessoa foi em janeiro de 2021, apenas um contato do tipo: vou salvar teu número aqui. E como que a pessoa me liga 13 de abril para perguntar 8h30 da noite se eu estava atendendo, do momento mais difícil que eu estava sentindo ali naquele momento? Se não é Deus, eu não sei o que é. Então, é como se Deus estivesse dizendo: olha, há esperança para a árvore cortada, eu não desisti de você, eu sei quem você é, eu sei qual é a sua essência, eu sei verdadeiramente o que há dentro de você, a sua verdade, a sua mentira, a sua nudez. Deus sabe de tudo. E ela veio e ela conversou comigo, ela me ouviu, eu chorei, desabafei, e no final ela falou: Elza, você acredita em Deus? Eu falei pra ela um pouco sobre a minha fé. E ela pediu pra orar por mim, ela fez uma intercessão ali por mim. Gente, eu me senti tão acolhida. Eu senti uma força tão grande dentro de mim. E eu sabia que ali eu só tinha 2 caminhos. Eu ia levantar a cabeça, ia seguir, ia tentar consertar os meus erros, ia me apegar em Deus, ou eu ia desistir de tudo. E ali começou os meus passos. Hoje eu não congrego, hoje é o que? Dia 11 de maio de 2021. Ainda vai fazer um mês de estudo. Hoje eu não congrego em nenhum local, porque por enquanto eu ainda estou em busca dessa minha conexão com Deus. Eu posso falar, ultimamente eu falo muito da graça, porque Deus se apresentou a mim como esse Deus que realmente é justo, é certo e quer que a gente faça o melhor que a gente puder, mas que Ele não espera da gente a santidade, que se a gente cair tá tudo bem, desde que a gente queira levantar, reconhecer os nossos erros e não fazer mais. Então foi esse Deus, foi esse amor que eu experimentei. Eu lembro nessa semana que eu falei
de ter dias que eu realmente passei aí uns 4 dias sem conseguir me alimentar direito. Nos 2, 3 primeiros dias foram os mais difíceis, não entrava nada. Eu lembro que Deus, ele levantou realmente amigas como assim, mais chegadas que irmão, como diz a palavra mesmo, porque eu pude sentir o amor de Deus através delas, da paciência, de dizer, olha, eu tô aqui, vamos conversar e ficar comigo até eu adormecer. Eu tenho insônia, eu tinha insônia, e eu lembro que essa questão da insônia é muito engraçada, porque dá 10 horas eu tô acabada. E um mês atrás, 2 meses atrás, eu poderia ter passado o dia todo na rua e eu tava ali firme e forte, dormindo de meia-noite. Então, tinha dias de eu chorar muito e adormecer chorando, e eu acordava assim de manhã com aquele sono reparador. E de fato eu tenho sentido essa graça de Deus sobre a minha vida. E aí eu relutei muito em gravar esse vídeo, dizendo, ai Deus, se possível, parta de nesse cálice, eu não tô querendo gravar. Porque o que as pessoas costumam fazer? Todos nós erramos, todos nós temos erros, falhas, coisas que até as pessoas duvidam, mas Deus sabe de tudo. E aí às vezes as pessoas não têm coragem de assumir publicamente que erraram, que tem erros, mas todo mundo aí intimamente sabe onde está o danado erro. E mesmo assim as pessoas elas não veem como Deus vê. Como Deus diz, eu é quem sei os sentimentos, né, que eu tenho ao teu respeito, os sonhos que eu tenho ao teu respeito, os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. E só apenas Deus sabe quem a gente é de verdade no nosso íntimo. E Deus vinha me dizendo assim, olha, vamos lá gravar, porque alguém pode ver, ouvir e se identificar e também saber que há esperança, que Deus, ele te ama. Por isso que eu falei, eu sei que é importante viver em comunidade, mas no momento eu não estou procurando igreja, títulos, padrão, não estou querendo pegar a bandeira do eu sou evangélica. Eu apenas quero dizer que depois de passar anos da minha vida achando que Deus é esse Deus distante, eu pude perceber, sentir na minha pele que Deus, ele não é um Deus distante, que ele tá aí, que ele ama você, que ele me ama, e que basta você querer, basta você dar um passo em direção a ele, porque ele não muda, o amor dele não muda, ele nunca vai mudar. Então, antes de se preocupar em parecer, se preocupe em ser. Se preocupe em manter a sua conexão com Deus. E eu acho que o que me fez virar muito a chave foi realmente esse dia, para mim, marcante. Porque eu fiquei constrangida com o amor que eu recebi. Eu fiquei muito constrangida de saber, de olhar para trás e dizer, caramba, tudo que eu fiz, e Deus está aqui, usando uma pessoa aleatória que eu não conheço, para dizer, olha, eu tô aqui contigo. Então esse amor me constrangeu, me envergonhou, eu fiquei envergonhada por receber esse amor. Então, eu lembro que eu passei aqui agora há pouco, assim, nesse mês todo, essa loucura, um episódio onde eu fui ameaçada, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou jogar não sei aonde, eu vou falar não sei quem. E ali eu pensei, bom, se o mundo inteiro me virar as costas, eu ainda posso me apegar naquilo que Deus diz, que ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não esquecerei de ti. Então, esse amor de Deus, ele não há acepção de pessoas. Não há um pecado mínimo, um pecado máximo, há apenas a sinceridade do seu coração. Então, não se apegue ao seu passado, não viva lá, porque o passado é assim, o inimigo, o seu inimigo, as pessoas que não gostam de você, elas vão te chamar pelo seu pecado, elas vão te chamar pelo seu passado, mas Deus, ele chama você pelo nome, ele não chama você pelos seus erros, ele chama e reconhece você por quem você é. E se ele achar sinceridade, um coração contrito e totalmente doado a ele, alguém disposto a fazer dele o centro, ele com certeza vai entrar na tua vida, vai mudar a tua história, e ele tem algo extraordinário para mim e para você. Não importa nada, não importa o que você fez, o que você é, onde você está, ele está aqui, ele está aí, ele está dentro de você.
Então, é isso, é um amor constrangedor que a gente não merece a graça, mas que ela te alcance da forma com que ela me alcançou. E hoje eu consigo, às vezes eu venho do trabalho, eu olho assim para as árvores e eu começo a chorar, me emociona. Deus me constrange a todo momento. Eu tenho me sentido assim carregada no colo dele, confiante nas promessas dele. E eu tenho passado por algumas coisas que algumas pessoas falam: revida, faz isso. E aí eu pego e falo: Senhor, toma isso aqui, resolve para mim. Tá nas tuas mãos, faz o teu querer. Então, entregar tem feito toda a diferença. Confiar, acreditar e se mover, porque Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Mas é isso, eu tenho muito para falar, eu gosto muito de falar e eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, se você gostou, se você tem uma crítica, se você tem uma dúvida, se você quiser falar comigo, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, ou sua crítica, seu elogio. Eu quero muito que ajude alguém. Se a uma palavra ajudar a vida de uma pessoa, eu já vou estar satisfeita. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.